E o nosso tema de hoje, tá? É para vocês homens aí que estão aí aos 50, 55 anos de idade, né? E quem vai tirar as nossas dúvidas de hoje é o nosso cardiologista Guilherme Ataíde, que já está aqui junto comigo. Bom dia, Guilherme, seja bem-vindo ao nosso Manhã da Gente, tudo bom? Bom dia, Marília. Então, Guilherme, vamos lá. O que é que acontece com o corpo dos homens a partir dos 50 anos? Existe toda uma modificação no corpo masculino após os 50 anos, como alterações musculoesqueléticas, uma diminuição da massa muscular do homem, uma diminuição da massa também da massa óssea do paciente, além também de uma maior predisposição à hipertensão arterial, à resistência insulínica, ao desenvolvimento de diabetes e, obviamente, um grande cuidado ao desenvolvimento de câncer, principalmente o câncer de próstata nos homens. Os homens após os 50 anos, vamos lá, quais são os principais cuidados que eles devem ter depois dos 50? Porque os homens são muito difíceis de se cuidar, não sei o que é que acontece, né, doutor? Muito difíceis. Os principais cuidados do homem após os 50 anos de idade envolvem os cuidados cardiovasculares, no sentido de verificar a pressão arterial, de fazer um check-up cardiológico anual, além de fazer exames para a prevenção do câncer de próstata e do câncer de colo, ou câncer coloretal. Esses exames do câncer de próstata seriam, a depender do seu urologista, um PSA ou toque retal. E no caso do câncer de cólon, o câncer coloretal, seria a retossigmoidoscopia ou uma colonoscopia a cada 10 anos. E ao cardiologista é muito importante também, né? Se prevenir um infarto, né? Tem muito índice assim de homens mais velhos que têm infarto. Sim. Ou muita gente jovem. Na verdade, o risco de infarto ele aumenta ano a ano. O que a gente vê nas estatísticas populacionais é que ocorre uma diminuição da mortalidade do infarto progressivamente. A gente tem melhores tratamentos mais precoces, a angioplastia é feita mais precocemente. Porém, a incidência do infarto vai aumentando ano a ano, uma vez que a população está envelhecendo. Então, cuidar da pressão arterial, fazer avaliação dos níveis de colesterol, dos níveis de glicemia, é muito importante para prevenir esse infarto. Agora, doutor, vou dar só uma paradinha aqui, só para deixar aqui o nosso WhatsApp. Você que está em casa, tá? Você pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp, tá? Para o doutor, para você ficar aí por dentro, né? E ter suas respostas, né? Na lata aqui, porque ele já responde logo. Então, se você tem alguma dúvida, você que está aí após os 50, a mulher que está aí do lado, né? A esposa, que é sempre, né, a que cuida de tudo. Então, você pode também estar mandando sua pergunta para a gente aqui, tá? Fiquem à vontade. Pode ser também através de áudio, para que o doutor Guilherme, ele entenda melhor aqui o que é que vocês querem falar, tá bom? Tá aí o nosso telefone, é o 98145-7570. Vamos lá, os homens, né? Quando que eles chegam a uma certa idade, onde ele se sente um pouco mais impotente. A impotência sexual, tipo, vai dando uma danificadazinha. É normal que os homens após os 50 anos tenham uma menor potência sexual por conta do declínio da testosterona. Isso é bem comum de acontecer. Mas é importante também saber que existem várias outras comorbidades que podem levar à impotência sexual, que não só o declínio da testosterona, da produção da testosterona, como também distúrbios do sono, a obesidade fazem com que a testosterona se ligue menos aos receptores que ela tem adequadamente e isso provoque uma redução da libido ou uma impotência sexual, prejudicando a qualidade de vida desses homens. O uso de Viagra, o uso desses negocinhos aí, desses azulzinhos, isso pode estar prejudicando a saúde deles? Essas medicações, elas no geral são bem seguras do ponto de vista cardiovascular. Obviamente, existem pacientes que usam alguns tipos de medicações que não podem usar concomitantemente o Viagra, o Eleva, sildenafil, tadalafila, por exemplo. Esses pacientes que usam nitratos, né, o mononitrato de isosorbida, isordil, essas medicações elas podem agir concomitantemente com o uso do Viagra, por exemplo, e levar a uma queda súbita da pressão, fazendo com que o paciente dê baixa no hospital, por exemplo. Então, tem que ter esse cuidado. É sempre importante o paciente que vai usar essas medicações conversar com o seu cardiologista previamente, também com o seu urologista, até porque tem pacientes que precisam usar essas medicações diariamente por conta, por exemplo, da impotência sexual. Teve uma aqui que passou 3 dias, né? Que a gente viu aí, 3 dias, meu Deus do céu, 3 dias, semana passada, não foi? Aí foi embora para o hospital com muita dor. E aí, isso aí pode causar, o que é que pode causar a essas pessoas que
passa mais de um dia, assim. Imagina você passar mais de um dia, né? É complicado, né? Essa ereção persistente é chamada de priapismo, tá? Será que não foi, exagerou aí na dose? Pode ter sido. O priapismo é algo que é muito doloroso, né? Como ele deve ter falado, que leva o paciente realmente ao hospital e que corre o risco do paciente ter necrose do órgão. Então, esse paciente tem que ser, muitas vezes, tratado adequadamente por um urologista, com bolsas de gelo e, em situações mais específicas, até fazer a drenagem do sangue que fica preso no órgão genital. Misericórdia, meu Deus. Bora lá, vamos colocar aqui as perguntas. Coloca uma pergunta aí de um telespectador, vai. Primeira pergunta. Gostaria de saber se beber socialmente pode afetar na minha saúde do coração. Essa é uma pergunta muito interessante, muito pertinente, né? Uma pergunta que é muito feita no consultório, inclusive. O uso moderado de bebida alcoólica parece não ser tão maléfico assim para o coração. E como é que a gente chamaria o uso moderado ou razoável de bebida alcoólica? Seria de 2 doses por dia para homens e de 1 dose por dia para mulheres. Porém, essas doses não podem ser unificadas em um dia só, que é o comum do brasileiro, né? O brasileiro acaba tomando a bebida que deveria ser dividida em uma semana num dia só, no sextou do brasileiro. Isso não pode acontecer. Esse consumo, ainda por cima, esse consumo de fazer tudo numa vez só, ele é o mais associado com infarto e AVC. Então, se o paciente não bebe, ele não deve ser estimulado a beber. Tá? A gente já sabe hoje, pela Organização Mundial de Saúde, que a bebida alcoólica, apesar de não causar tanto mal assim para o coração em consumo razoável, ela causa outros grandes malefícios em outros órgãos e a gente não deve estimular o paciente a beber. Porém, se ele bebe em excesso, a gente tem que trazer ele para o consumo razoável. Tem gente que chega e diz, eu quero ficar todo bombado, aí vai e se enche de um monte de coisa, a gente não vai, né, falar os nomes, anabolizante, vamos falar assim. E aí, doutor, quais são as causas, o malefício que isso pode também trazer e prejudicar os homens? Os esteroides anabolizantes vêm sendo cada vez mais disseminados e isso é uma pena, né? Na verdade, o uso do esteroide anabolizante, ele deveria ser restrito apenas para atletas. Existem atletas específicos de halterofilismo em que isso é permitido. Na maioria dos esportes, por exemplo, é considerado doping e ele não pode utilizar. O uso do esteroide anabolizante pode levar como principal risco ao infarto e ao AVC. E o que a gente tem mais visto nos hospitais é que isso vem acontecendo mesmo em homens muito jovens, 30 anos de idade, 35 anos de idade, usando esteroide anabolizante, acabam tendo infartos fulminantes algumas vezes, ou infartos que geram insuficiência cardíaca e o paciente vai ter que usar medicamentos pro resto da vida, por exemplo, para tratar essa insuficiência cardíaca e não piorar. É complicado. Você falou em atividade física, né? A falta de atividade física numa pessoa, né? A gente fala no geral, pode prejudicar também a saúde mental, principalmente dos homens, já que a gente está falando dos homens. Com certeza. A atividade física ela é muito importante para a questão cardiovascular. Ela é um dos fatores que mais modifica a qualidade de vida do paciente e também tem impacto em mortalidade. O paciente que faz atividade física regularmente. E essa atividade física basta ser 150 minutos por semana. Certo. Segunda a sexta, meia horinha por dia, já seria mais do que o suficiente para a gente ter um grande benefício cardiovascular. E também a atividade física vai trazer outros benefícios em vários outros órgãos, né? E em especial na saúde mental. Nós vivemos numa sociedade muito estressada hoje em dia, com muitas preocupações, índices muito altos de depressão, de burnout, de suicídio. Então, fazer atividade física é um vício bom, né? Você faz sua atividade, esquece do mundo naquele momento, isso traz para você maiores níveis de serotonina, traz mais alegria durante o dia. Exatamente. Bora lá, vamos colocar a próxima pergunta? Meu marido tem 65 anos, é fumante desde os 12 anos de idade. Ele nunca fez um eletro. Quais outros exames podem ajudar? Gente, 12 anos começou a fumar, 65 anos fumante. E aí, doutor, esse rapaz corre um risco muito grande aí de algumas coisas, né? São 53 anos de fumo. Nossa. Já, né? 65 anos começou com 12. Então, é uma carga tabágica muito significativa. E a gente sabe que o tabagismo é um dos principais fatores de risco para infarto e AVC e para morte cardiovascular. Então, fazer uma avaliação com o cardiologista, o eletrocardiograma que ela falou, é um exame super simples, muito acessível, de baixo custo, que traz informações, milhares de informações para o cardiologista e pode levar o cardiologista a solicitar outros exames para a pesquisa desse paciente.
Esse paciente tem que fazer avaliação com o cardiologista e também tem que avaliar com o pneumologista, que é o médico do pulmão. Por quê? Para avaliar risco de câncer e do desenvolvimento de uma doença chamada DPOC, ou doença pulmonar obstrutiva crônica, que é muito comum nos tabagistas, já que o cigarro ele vai destruindo os alvéolos do pulmão e prejudicando a troca dos gases, fazendo com que o tabagista de longa data seja um paciente mais cansado, por exemplo. Maravilha. Bora lá, colocar mais uma pergunta. Minha gente, eu tô besta aqui, viu? Olha, creatina pode causar danos à nossa saúde? E aí, doutor, creatina pode causar danos? Creatina é um dos suplementos alimentares mais utilizados hoje em dia para quem Exato. pratica atividade física. E a creatina tem se mostrado muito segura do ponto de vista cardiovascular. É muito comum que os nutricionistas, os nutrólogos prescrevam creatina e o whey protein, e isso é algo extremamente seguro do ponto de vista cardíaco, não causa alterações futuras. O whey protein, inclusive, é o extrato da proteína do leite. É como se você pegasse a proteína do leite, fizesse um extrato dela, densificasse para você aumentar o aporte proteico e aumentar o crescimento muscular. Pode misturar? Pode misturar. Geralmente é prescrito para você usar separadamente, né? No mesmo dia. E a creatina, ela tem um poder de aumentar a potência muscular. A força, né? A força, exatamente. A disposição para você fazer o exercício físico. A creatina deve ser usada todos os dias, né? Você não pode pular alguns dias, porque isso você não vai ter o benefício completo da droga. E sempre antes de ir para uma academia ou pode ser qualquer horário? Não existem estudos do ponto de vista cardiovascular em relação à creatina, em relação a essa força muscular, né? Geralmente é prescrita a creatina para você tomar logo cedo pela manhã. Ok, bora lá, Jair. Já tá ok aí a pergunta? Vamos lá, próxima. Bom dia, Marília. Meu marido é sedentário. O que ele mais come é linguiça, bacon, salsicha. Eita, salsicha cheio de dor. Eu fico muito preocupada. Comer essas coisas direto faz mal? Nossa, linguiça. Bacon até que diz que é uma gordura boa, né, doutor? Mas depende também de como vai comer esse bacon, né? Salsicha, linguiça, dizem que faz muito mal, né? Isso aí. E aí, doutor? Come muito isso. O consumo é sedentário. exagerado de gordura, ele é muito prejudicial ao coração. É verdade. Né? O infarto e AVC, a principal causa de infarto e AVC é por placa de gordura, né? Placa aterosclerótica. E você ingerir muita gordura. E gordura não saudável, como é a gordura saturada, a gordura trans, por exemplo, que é presente no chocolate, no churrasquinho que a gente faz, no sorvete. Essa gordura traz um maior risco do paciente desenvolver infarto e AVC. Então, associado, no caso dela, a sedentarismo, que é outro grande fator de risco muito presente na sociedade hoje em dia, esse paciente vai ter um risco muito aumentado de desenvolver eventos cardiovasculares no futuro. Com certeza. Gente, o pessoal fala assim, você já viu como é que fazem a salsicha? Isso eu não quero nem ver. Que eu até gosto, mas não de todas, só gosto de uma. É uma que eu gosto de comer, mas depois que falaram como é que faz, e bota não sei o quê, eu não sei se é verdade, se é mentira, se é mentira, é fake news, eu não sei não, mas dizem que bota um monte de coisa lá dentro, é verdade? Será que é isso mesmo? Deve ser, eu nunca parei para ver não, mas é um alimento que eu realmente não consumo muito não. Exato, eu também não sou de consumir muito, eu só como quando eu vou comer um cachorro quente, assim, aí eu como. Mas não sou de comer salsicha, com um monte de coisa que o pessoal gosta de comer, né, direto. Sim. Cuscuz, com isso, com aquilo. Enfim, até que se fosse a salsicha que eu gosto, aí ainda comia. Mas quando é uma salsicha que eu nem conheço, eu nem vou lá, nem trisco. Mas bora lá, tem mais uma pergunta. Bom dia, o vinho faz bem ao coração? Tiago, do bairro dos Bancários. Dizem que vinho é bom, todo dia tomar uma taça, né, doutor? Porque os portugueses todos tomam vinho todos os dias, né? E aí? Isso foi falado durante muitos anos. Né? Como eu falei para você, o álcool é um produto que ele não traz malefícios tão claros para o coração quando o consumo é moderado, tá? Porém, ele pode causar malefícios para outros órgãos. O consumo diário de vinho, ele não deve ser estimulado. Tá? O vinho, por si só, ele não vai trazer benefícios ao coração, muitas vezes ele é inerte, e algumas vezes, inclusive, em alguns pacientes, ele pode trazer arritmias cardíacas, como a fibrilação atrial. Porém, ele pode ser maléfico para outros órgãos, no sentido de trazer cirrose,
trazer embriaguez prejudicando o trânsito, por exemplo. Sim. Então, o consumo diário não deve ser estimulado. Certo. Se a pessoa faz esse consumo diário, é um consumo razoável, tudo bem, nós não precisamos tirar isso. Até porque, muitas vezes, o paciente tem disso de forma cultural, como você falou, dos portugueses, dos italianos, o pessoal do Mediterrâneo tomam vinho diariamente e apenas uma tacinha. Lembrando que apenas uma tacinha. Pequena, viu? Eu acho que é pequena, não sei. Uma tacinha como essa que apareceu aqui na tela. Bora lá, voltando à alimentação, que a gente falou aí o homem falou que come muita, a esposa, né? Falou que come muita linguiça, salsicha, bacon, enfim. Que tipo de alimentos pode estar prejudicando também nossa saúde? E a saúde dos homens, já que a gente está falando deles. Um dos alimentos que tem sido mais frequentemente associados a alterações cardiovasculares são os carboidratos, hoje em dia, né? O consumo elevado de carboidratos tem mostrado, a longo prazo, trazer um maior risco cardiovascular, um maior risco de infarto e AVC e também um risco de obesidade, né? A gente vive numa pandemia de obesidade. Existem muitos pacientes com excesso de peso e esse excesso de peso está relacionado tanto com alterações cardiovasculares, por si só, com aumento de infarto e AVC, quanto de alterações e prejuízos para a qualidade de vida. Então, evitar carboidratos é fundamental, além das gorduras trans, como eu falei, né? Do chocolate, do sorvete, pessoas que comem isso diariamente, principalmente os chocolates ao leite, né? Que não são tão amargos assim. Esses chocolates são mais maléficos ao coração e também do ponto de vista metabólico, levando a mais resistência insulínica, levando a mais eventos cardiovasculares no futuro. O alimento também pode causar alguma coisa na impotência sexual do homem? Existem alimentos, alimentos que são mais benéficos do ponto de vista da potência sexual, né? Oleaginosas, por exemplo, cereais são mais benéficos. Mas isso faz parte de você fazer a consulta com o seu urologista, porque muitas vezes não é falta de alimento, não é falta de vitamina. É algo que pode ser central, por exemplo, né, do ponto de vista de ansiedade, depressão do paciente, ou às vezes até hormonal mesmo. É verdade. Pode ser hormonal, como também pode ser realmente o psicológico da pessoa, né? Às vezes afeta mesmo. Isso. Aí tem que procurar também um psicólogo, né? Terapeuta. Bora lá. Bom dia, doutor. Tenho 54 anos. Não tinha problemas de pressão, mas agora chegou a 17/10. Eita, dormir mal influencia? Eu acho que sim, né? Dormir mal, acho que influencia em tudo, eu acho. Com certeza. Porque a gente tem que dormir bem, minha gente. É ruim demais quando você não dorme direito, né? Com certeza. A elevação da pressão com o passar dos anos, ela é bem comum de acontecer. É muito comum no consultório chegarem pacientes que falavam que a pressão era super baixa quando era mais nova. Essa pressão vai se elevando progressivamente com o passar dos anos. Isso acontece principalmente por conta do endurecimento, do enrijecimento das paredes dos vasos. Sim. Né? E, além do mais, a segunda pergunta é em relação ao sono. Mais e mais vem se falando dos distúrbios do sono, e esses distúrbios do sono, principalmente da apneia do sono, levam uma gama enorme de problemas cardíacos, de problemas de saúde, inclusive os cardíacos, né? É verdade. O fato de a pessoa dormir mal, por exemplo, pela apneia do sono, por aqueles roncos tão famosos que a gente escuta por aí, faz com que, durante o sono, o corpo não relaxe o que deveria. É como se o corpo identificasse que está chegando menos oxigênio às células e tomasse algumas medidas para que esse oxigênio fosse mais dispersado para as células. Por exemplo, o aumento da pressão arterial e o aumento da frequência cardíaca. O fato de acontecer esse aumento da pressão arterial durante o sono e da frequência cardíaca pode levar o paciente a desenvolver uma hipertensão, que é uma hipertensão secundária. Alguns pacientes começam a tratar essa apneia do sono e revertem a hipertensão, tratam a hipertensão completamente. E também arritmias, como uma fibrilação atrial, que é uma arritmia super comum, que pode levar a um AVC, por exemplo. Então, tratar os distúrbios do sono é fundamental. E um dos fatores que está mais associado a essa apneia do sono é a obesidade. Com certeza. Muita gente obesa. A apneia do sono é muito perigosa mesmo, né? Eu estava falando aqui com o doutor, fui fazer o biológico, né? Essa noite. Minha gente, não dormi nada. Porque colocar aquele aparelhinho é ruim, porque você não é acostumado, né, doutor? Ficar lá com aquele aparelhinho, mas... O bom é que eu nunca fui pro pneumologista. E aí ele disse, vamos fazer um geral, pra gente ver se você tá bem, se tá dormindo bem. Eu disse, eu durmo bem. Mas essa noite eu não dormi não, viu? Pense num negocinho ruim, minha gente. Vou tentar novamente essa noite que vem, né? Se Deus quiser. Não vou nem pregar o olho essa manhã, nem à tarde. Bora lá, tem mais uma pergunta aqui. Bom dia, Marília. Gostaria de saber se o consumo de café em excesso prejudica o coração.
Café, chocolate, chocolatado, essas coisas, como é? O café tem a cafeína, né? E aí? Isso. A cafeína é um dos estimulantes mais seguros que existem. Sim. Inclusive, é o estimulante que é mais adotado, por exemplo, para esportes olímpicos. Certo. Né? Porque não significa um doping. Certo. O consumo moderado de café, 2, 3 xícaras por dia, não está associado a piores desfechos cardiovasculares, não está associado, no geral, a mais arritmias, a hipertensão arterial. Porém, realmente, o consumo exagerado, como de qualquer coisa, é maléfico. Sim, né? sim. Então, você ingerir o café durante o dia inteiro em grande quantidade vai gerar distúrbios do sono, né? Principalmente quando esse café é ingerido à noite, faz com que a pessoa tenha mais insônia e isso vai desencadear também vários fatores que levam a arritmias, por exemplo, e a hipertensão arterial. Maravilha, viu? Essa questão da alimentação é importante também, né? Porque isso causa muita coisa, tipo café. Aí tem gente que ainda bota canela. Mas isso quando vão treinar, né? Uhum. Eu creio que aí bota canela com café, mistura tudo, vai e toma e vai-se embora. Tem outra bebidinha que é o energético. Muita gente toma energético, né? Assim, vou tomar energético, é pra ficar acordado. E acha que tá fazendo a melhor coisa do mundo. O energético me disseram que faz mal também. E aí, essa questão do energético. Tem muitos homens que tomam energético com uísque, né? Mistura. Isso pode também trazer um malefício? O energético é muito arritmogênico. Né? Ele causa muitas arritmias. Já tive a oportunidade de ver vários pacientes chegando no hospital com arritmias bem aceleradas, né? Com taquicardias bem intensas por conta do energético. Então, o que eu aconselho aos meus pacientes é que consumam o mínimo possível de energético durante o dia a dia. O café é bem mais seguro, por exemplo, que o energético. Do que o energético. Então, ande com café. Melhor café. Obrigada, viu, doutor, por sua participação aqui no nosso Manhã da Gente. Quer deixar suas considerações finais aí para esses homens, né? Teimosos de 50 aí para lá? Claro. Eu que agradeço a presença aqui. E o recado para os homens é: cuidem-se. O homem, como Marília falou, ele é bem mais complexo no sentido de procurar o médico para ser avaliado, para se cuidar, do que a mulher. A mulher é bem mais preocupada com a saúde. Portanto, fazer o check-up anualmente, ir ao seu cardiologista é muito importante para prevenir que ocorram infarto, AVC no futuro, morte cardiovascular, ao identificar uma hipertensão, tratá-la adequadamente, identificar a diabetes e tratá-la adequadamente. Ok, olha só, vamos um pequeno